Da colônia ao império. Uma análise detalhada da independência do Brasil. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, vamos mergulhar fundo em um dos capítulos mais fascinantes e complexos da nossa história, a independência do Brasil. Muitas vezes, essa história é contada como um evento isolado, um grito à beira do Ipiranga. Mas a realidade é que a independência foi o ápice de um processo lento, gradual e cheio de reviravoltas que moldaram o nosso país. Ao longo do vídeo, vamos desvendar esse caminho, desde as rígidas estruturas coloniais até a consolidação do Império. Vamos entender como a chegada da família real portuguesa, em 1808, foi o catalisador que transformou para sempre o destino da nação. Antes de começarmos essa jornada, se você se interessa por história e quer aprofundar seu conhecimento, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os nossos próximos vídeos. O Brasil colônia, antes de 1808. Para entender a independência, precisamos primeiro entender o que era o Brasil antes de 1808. Era uma colônia com um único propósito: servir a metrópole, Portugal. Sua estrutura política e administrativa era centralizada e controlada de Lisboa. Governos e capitanias eram comandados por homens de confiança do rei, sem qualquer autonomia para a elite local. A economia, por sua vez, era uma vasta monocultura de exportação, sustentada pelo trabalho escravizado de africanos e seus descendentes, que representavam a esmagadora maioria da população. O principal produto, por séculos, foi o açúcar, especialmente no Nordeste, mas no século XVIII a descoberta de ouro e diamantes em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, injetou uma nova dinâmica e uma exploração ainda mais intensa. O comércio, a espinha dorsal dessa dependência, era regido pelo Pacto Colonial, que obrigava o Brasil a vender suas matérias-primas e a comprar os produtos manufaturados exclusivamente de Portugal. Esse sistema impedia o desenvolvimento industrial e mantinha o país em uma submissão econômica permanente. Era um Brasil rico em recursos, mas completamente sufocado por um sistema pensado para beneficiar apenas um lado do Atlântico. A Grande Virada. A chegada da corte em 1808. E então, o impensável aconteceu. Fugindo das tropas de Napoleão, que invadiram Portugal, Dom João VI e cerca de 15 mil pessoas da corte portuguesa embarcaram em uma viagem dramática para o Rio de Janeiro. A chegada da corte em 1808 foi, sem dúvida, o evento que marcou o ponto de virada definitivo. A simples presença do poder central na colônia já mudou tudo. Uma das primeiras e mais impactantes medidas foi a abertura dos portos às nações amigas. Essa decisão, impulsionada pela aliança com a Inglaterra, rompeu o pacto colonial de uma vez por todas. De repente, o Brasil podia negociar diretamente com o mundo, sem a intermediação de Portugal. A economia se diversificou. Além disso, a corte trouxe uma estrutura administrativa completa. Foram criados o Banco do Brasil, a Imprensa Régia, a Biblioteca Real e até mesmo escolas superiores, como a Academia Militar e a Escola de Medicina. O Rio de Janeiro, que antes era uma cidade colonial, se tornou a capital de um império, com uma nova elite e uma nova vida cultural e social. Essa modernização forçada, impulsionada pela presença real, deu ao Brasil um status e uma autonomia inéditos. O fim da linha. O caminho para o rompimento. A elevação do Brasil a Reino Unido, a Portugal e a Algarves, em 1815, foi o passo final que consolidou essa mudança de status. O Brasil não era mais uma colônia, mas parte integrante de um mesmo império, em pé de igualdade com a metrópole. No entanto, as sementes da discórdia já tinham sido plantadas. Em 1820, a Revolução Liberal do Porto explodiu em Portugal, exigindo o retorno imediato do rei Dom João VI e, mais importante, a recolonização do Brasil. As elites portuguesas viam com maus olhos o protagonismo brasileiro e queriam restaurar o antigo sistema. As elites brasileiras, por sua vez, já haviam provado a autonomia e não estavam dispostas a voltar a ser uma colônia.
A tensão aumentou com o retorno de Dom João VI a Lisboa, em 1821, deixando seu filho, o príncipe regente Dom Pedro, no Brasil. Dom Pedro se tornou a figura central do conflito entre as cortes de Lisboa e os brasileiros que não queriam voltar a ser submissos. O grito e a consolidação da independência. A pressão de Portugal para que Dom Pedro também retornasse era enorme, mas as elites brasileiras, lideradas por figuras como José Bonifácio, pressionavam pela permanência do príncipe. No dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro respondeu às exigências de Portugal e à voz das elites brasileiras, o famoso Dia do Fico. Ele anunciou: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Digam ao povo que fico." Esse foi o ponto sem volta. Enquanto Dom Pedro cavalgava rumo a São Paulo, quem estava no comando do Brasil era a imperatriz Dona Leopoldina. E ela não ficou parada. No dia 2 de setembro de 1822, ela reuniu os ministros no palácio e liderou uma assembleia decisiva. Ali, com coragem e visão política, Dona Leopoldina assinou a Declaração de Independência e mandou uma carta urgente para Dom Pedro. Rompa com Portugal. O Brasil precisa ser livre. Essa atitude não foi por acaso. As cortes portuguesas queriam recolonizar o Brasil, tirar os poderes de Pedro e acabar com os avanços conquistados desde 1808. Dona Leopoldina, que era culta, estrategista e entendia o momento histórico, tomou a frente e fez história. Foi ela quem deu o primeiro passo oficial rumo à independência, o grito veio depois. O processo culminou no icônico Grito do Ipiranga em 7 de setembro de 1822, que selou o rompimento político. A partir daí, o Brasil, sob a liderança de Dom Pedro, se tornaria um império. Diferentemente de outros países da América Latina, a independência do Brasil foi um processo que, apesar de algumas revoltas locais, evitou grandes guerras generalizadas, um resultado direto das transformações que a chegada da Corte de 1808 havia iniciado. A independência do Brasil foi o ápice de um processo que alterou profundamente a estrutura política e econômica do país. Mas, se a independência de 1822 foi um ato político, a pergunta que fica é: quando o Brasil, de fato, se tornou Brasil? Quando o sentimento de nacionalismo, de pertencimento a uma nação, realmente surgiu? A resposta, meu amigo, está muito antes de 1808. E para descobrir, vamos voltar no tempo para o século XVII e explorar um dos momentos mais importantes da nossa história. Fique ligado para o nosso próximo vídeo sobre a origem do sentimento nacionalista brasileiro.